como é que vocês estão? E aí, vamos continuar lendo o livro? É assim que acaba? A gente vai continuar lendo a outra carta que ela mandou para Ellen. Querida Ellen, ontem à tarde, quando estávamos no ônibus, Atlas me beijou. Não foi nada novo para nós dois, afinal, nós já nos beijamos muito, mas foi a primeira vez que ele fez isso em público. Quando estamos juntos, parece que todo o resto some, então eu acho que ele nem pensou nas outras pessoas nos vendo. Mas Kate viu. Ela estava sentada bem atrás de nós, e assim que ele se inclinou e me beijou, eu escutei ela dizer, que nojo! Ela estava falando com a menina do seu lado e acrescentou, não acredito que Lily o deixe encostar nela, ele usa a mesma roupa quase todo dia. Ellen, eu fiquei com tanta raiva e também me senti péssima por Atlas. Ele se afastou de mim e percebi que ficou incomodado com o que ela disse. Eu estava prestes a me virar e gritar com ela por ter julgado alguém que nem me conhece, mas ele agarrou a minha mão e balançou a cabeça. Não, Lily, disse ele. Eu então não fiz nada. Mas eu fiquei morrendo de raiva durante o restante do trajeto. Fiquei com raiva por Cat ter dito aquilo. Algo tão ignorante só para magoar alguém que considerava inferior. Também magoada para ver que Atlas parecia acostumado a ouvir comentários assim. Eu não queria que ele achasse que eu fiquei envergonhada por alguém tê-lo visto me beijar. Eu conheço Atlas melhor que todas as outras pessoas e sei que ele é uma pessoa boa, independente das roupas que usa ou do cheiro que tinha antes de passar a tomar banho lá em casa. Sabe de uma coisa? Perguntei. Ele deslizou os dedos entre os meus e apertou a minha mão. O quê? Você é a minha pessoa preferida. Senti ele rir um pouco, o que me fez sorrir. Entre quantas pessoas? Perguntou ele. Todas. Ele beijou minha cabeça e disse. Você também é minha pessoa preferida, Lily. De longe. Quando o ônibus parou na minha rua, ele não soltou a minha mão enquanto descíamos. Ele foi andando à minha frente pelo corredor e eu o segui. Então ele não viu quando eu virei e mostrei o dedo para Cat. Eu provavelmente não deveria ter feito isso, mas vale a pena só pelo olhar dela. Quando chegamos à minha casa, Quando chegamos à minha casa, ele pegou a chave em minha mão, destrancou a porta. Foi estranho perceber como ele fica à vontade em minha casa agora. Trancou as portas depois de entrarmos, e então notamos que a casa estava sem luz. Olhei pela janela e reparei que havia o carro da companhia de eletricidade na rua e os homens mexendo nos cabos, então a gente não poderia assistir o programa. Não fiquei muito chateada, porque assim a gente provavelmente ficaria se beijando por 1h30. Seu fogão é elétrico ou a gás? Indagou ele. A gás, respondi. Um pouco confusa essa pergunta. Ele tirou os sapatos, que eram na verdade sapatos velhos do meu pai, e saiu em direção à cozinha. Vou preparar uma coisa para você, disse ele. Sabe cozinhar? Ele abriu a geladeira e começou a mexer nas coisas. Sei. Provavelmente gosta de cozinhar tanto quanto você gosta de plantar. Nunca vi o meu pai erguer um dedo na cozinha. Aliás, pulei um parágrafo aqui. Ele tirou algumas coisas da geladeira para aquecer o forno. Eu me encostei no balcão e fiquei olhando. Ele nem verificou a receita. Simplesmente colocava os ingredientes na tigela e mexia sem nem ao menos usar um copo medidor. Nunca vi meu pai erguer um dedo na cozinha. Tinha certeza de que ele saberia o meu faz. Nunca saberia. Ai, perdi aqui, fui falar. Nunca saberia pré-aquecer o forno. Eu meio que achava todos os homens eram assim, mas ver Atlas fazendo várias coisas na cozinha provou que eu estava errada. O que você está preparando? Eu perguntei. Apoiei as mãos na ilha e me sentei ali. Cookies, respondeu. Ele me trouxe a tigela e enfiou uma colher na mistura. Depois levou a colher até minha boca e eu provei. Um dos meus pontos fracos é a massa de cookie, e a dele foi a melhor que eu já provei. Ai, nossa! Exclamei, lambendo os lábios. Ele pôs a tigela ao meu lado, se inclinou para a frente e me beijou. A massa de cookies com a boca de Atlas é o paraíso, caso esteja se perguntando. Fiz um barulho no fundo da garganta, demonstrando que gostei da combinação. E ele riu, mas não parou de me beijar. Ele riu enquanto me beijava e derreteu completamente o meu coração. Um Atlas feliz era quase incrível. Fiquei com vontade de descobrir do que ele gosta e depois oferecer tudo para ele. Enquanto Atlas me beijava, fiquei questionando se eu o amava. Nunca namorei ninguém, então não tenho como comparar o que eu sinto. Na verdade, antes de Atlas, já quis um namorado ou um relacionamento. Não estou crescendo em uma casa com um bom exemplo de como um homem deve tratar alguém que ama, ou então sempre tive uma desconfiança enorme sobre relacionamento entre outras pessoas.
Em alguns momentos, eu até me perguntei se algum dia eu conseguiria confiar em algum rapaz. Por boa parte do tempo, odeio os homens, porque é o único exemplo que eu tenho do meu pai. Mas ficar tanto com Atlas tem me mudado. Não de uma maneira significativa, acho que não. Ainda desconfio da maioria das pessoas, mas Atlas me mudou a ponto de fazer acreditar que talvez ele seja uma exceção à regra. Quer saber um truque para cozinhar com fogão a gás? Nunca liguei para a cozinha, mas Atlas me dá vontade de aprender tudo que ele sabe. Ele parou de me beijar e pegou a tigela de novo, levou ao balcão do outro lado e começou a espalhar a massa em 2 folhas de papel manteiga para assar. Nunca liguei para a cozinha, mas o Atlas me dá vontade de aprender tudo que ele sabe. Deve ter sido por causa de como ele estava feliz enquanto falava sobre o assunto. Os fogões a gás têm zonas de calor, explicou ele enquanto abria a porta do forno e colocava as folhas de papel manteiga ali dentro. Precisa checar, tirou a luva da cozinha da mão e jogou no balcão. Uma pedra para pizza também ajuda. Deixá-la no forno, mesmo quando não estiver assando uma pizza, ajuda a eliminar as zonas de calor. Ele se aproximou, colocou a mão em cada lado do meu corpo. A eletricidade voltou bem no instante em que ele puxava a gola da minha camisa para baixo. Atlas beijou o ponto do meu ombro, que sempre ama beijar, e as suas mãos subiram lentamente para as minhas costas. Eu juro que às vezes, mesmo quando ele não está aqui, eu sinto os seus lábios no meu ombro. Eu estava prestes a me beijar na boca quando escutamos um carro parar na frente de casa e o portão da garagem se abrir. Desci num pulo da ilha e olhei ao redor freneticamente. Atlas levou as mãos até as minhas bochechas e me fez olhar para ele. Fique de olho nos cookies. Vão ficar prontos daqui a uns 20 minutos. Ele impressionou os lábios nos meus e me soltou correndo até a sala para pegar sua mochila. Saiu pelo portão dos fundos enquanto eu escutava o motor do carro do meu pai desligar. Comecei a juntar todos os ingredientes e meu pai entrou na cozinha vindo da garagem. Olhou ao redor, notou a luz do forno acesa. Está cozinhando? Perguntou. Está, Fiz que sim. Meu coração estava tão acelerado que eu tive medo que ele perdesse a minha voz trêmula caso respondesse em voz alta. Esfreguei uma parte do balcão que já estava perfeitamente limpa. Então pigarreei e disse: Cookies, estou fazendo cookies. Ele deixou a maleta da mesa na cozinha, foi até a geladeira e pegou uma cerveja. Estávamos sem luz, comentei, fiquei entediada, então decidi cozinhar, enquanto esperava a eletricidade voltar. Meu pai se sentou à mesa e passou os seguintes 10 minutos perguntando sobre o meu colégio e se eu pensava em fazer uma faculdade. De vez em quando, nós dois ficávamos sozinhos e eu tinha uma noção de como seria ter um relacionamento normal com meu pai. Ficar sentada na cozinha com ele, conversando sobre faculdade, escolha de carreira e colégio. Por mais que eu odiasse durante a maior parte do tempo, eu ainda o aguardava ansiosa por mais momentos assim com ele. Se conseguisse ser eu... Vou tentar. Se conseguisse ser sempre o homem que era capaz de ser em momentos assim com ele, as coisas seriam muito diferentes para todos nós. Girei os cookies como o Atlas tinha avisado para fazer e os tirei do forno quando ficaram prontos. Peguei uma folha e entreguei para meu pai. Peguei um da folha e entreguei para meu pai. Eu odiava ser gentil com ele. Quase parecia que eu estava desperdiçando um dos cookies de Atlas. Garrafinha que eu ganhei do meu filho. O que mais? Vamos lá, voltar. Uau, exclamou meu pai, está muito bom, Lily. Eu me forcei a agradecer apesar de não ter feito os cookies, mas claro que eu não poderia revelar isso. São para o colégio, então você só pode comer um, menti. Esperei o resto esfriar e guardei tudo em um pote e levei para o quarto. Não quis provar sem Atlas, então deixei para fazer isso mais tarde quando ele viesse para cá. Você deveria ter provado enquanto estava quente, disse ele. É claro que fica melhor. Eu não quis comer sem você, respondi. Estávamos sentados na cama, encostados na parede, comemos metade da tigela de cookies. Eu disse que eram deliciosos, mas não falei que eram de longe os melhores cookies que eu já tinha comido. Não queria que ele ficasse metido. Eu meio que gostava de como ele era modesto. Tentei pegar outro, mas ele puxou a tigela e a tampou. Se comer demais vai passar mal e não vai mais gostar dos meus cookies. Eu ri. Impossível. Ele tomou um gole de água, se levantou virado para a cama. Fiz uma coisa para você, disse ele, enfiando a mão no bolso. Mais cookies? Disse eu, perguntando.
Ele sorriu e balançou a cabeça e estendeu o punho cerrado. Ergui a mão e ele soltou algo duro em minha palma. Era um contorno pequeno de coração, cerca de 5 centímetros, feito de madeira. Passei o dedão tentando não exagerar no sorriso. Não era um coração anatomicamente correto, mas também não parecia um coração desenhado à mão. Era irregular e oco no meio. Você fez isso? Perguntei olhando para ele. Atlas confirmou com a cabeça. Fiz com uma caixa para a entalha antiga que achei na casa. As pontas do coração não se encontravam, apenas se encurvavam um pouco para dentro, deixando um pequeno espaço no topo. Eu nem sabia o que dizer. Eu o senti sentar de novo na cama, mas eu não conseguia parar de olhar para o coração e nem agradecer a ele. Entalhei em um galho, sussurrou ele, do carvalho do quintal. Eu juro, Ellen, eu nunca achei que poderia amar tanto alguma coisa. Ou talvez não estivesse sentindo algo pelo presente, mas por ele. Eu cerrei o punho com o coração dentro, me inclinei e o beijei tão intensamente que ele caiu de novo na cama. Joguei a perna por cima do seu corpo e o montei. Atlas agarrou minha cintura e sorriu com os lábios encostados aos meus. Assim vou entalhar uma coisa inteira naquele carvalho se a minha recompensa for essa, sussurrou ele. Eu ri. Você tem que parar de ser tão perfeito, respondi. Já é a minha pessoa preferida, mas agora está ficando injusto com os outros seres humanos, porque também ninguém vai conseguir te alcançar. Ele colocou a mão na minha nuca e me enrolou até que eu ficasse por cima. Então meu plano está dando certo, disse ele, logo antes de me beijar de novo. Segurei o coração enquanto a gente se beijava, querendo acreditar que era um presente sem qualquer motivação oculta, mas parte de mim tinha medo que fosse um presente para que eu me lembrasse dele depois que ele fosse para Boston. Não queria lembrar dele. Se eu tivesse que me lembrar de Atlas, isso significaria que ele não faz mais parte da minha vida. Não quero que ele se mude para Boston, Ellen. Eu sei que eu estou sendo egoísta porque ele não pode continuar morando naquela casa. Não sei qual é o meu maior medo: ver ele partir ou implorar para ele não ir. Bem egoísta, né? Sei que a gente precisa conversar sobre isso. Depois vou perguntar a ele sobre Boston quando vier para cá. Só não quis perguntar ontem porque foi mesmo um dia muito perfeito. Lily. Querida Ellen, continue a nadar. Ele vai mudar para Boston. Não estou muito afim de falar sobre isso. Querida Ellen, dessa vez vai ser difícil para minha mãe disfarçar. Meu pai normalmente não acerta onde pode deixar marcas visíveis. A última coisa que deve querer é que as pessoas da cidade descubram que ele bate na mulher. Já ouvi chutá-la algumas vezes, estrangulá-la, golpear as suas costas, a sua barriga, puxar o seu cabelo. Sempre que ele bateu no rosto de minha mãe, foi sempre um tapa. Acredito que para minimizar as marcas. Mas eu jamais o vira fazer o que fez ontem. Era bem tarde quando eles chegaram. Era fim de semana, então os dois foram a um evento da comunidade. O meu pai tem uma imobiliária e também é prefeito. Então eles têm muitas coisas para fazer em público, como ir a jantares de caridade. O que é irônico, porque o meu pai odeia instituições de caridade, mas eu acho que ele tinha uma reputação a zelar. Atlas já estava no quarto quando eles chegaram. Eu escutei a briga assim que entraram pela porta. Grande parte da conversa estava abafada, mas parecia que meu pai acusava minha mãe de dar em cima de outro homem. Mas eu conheço a minha mãe, Ellen, e ela nunca faria uma coisa dessas. Se tiver acontecido algo, deve ter sido algum homem que olhou para ela e deixou meu pai enciumado. Afinal, minha mãe é muito bonita. Eu escutei-o chamá-la de puta, depois ouvi o primeiro golpe. Comecei a sair da cama, mas Atlas me segurou e me disse para não ir, que eu me machucaria. Argumentei que na verdade isso ajuda. Quando eu entro, meu pai se afasta. Atlas tentou me convencer, mas acabei me levantando e indo até a sala. Ellen, ele estava em cima da minha mãe. Os dois estavam no sofá, ele estava com a mão em volta de seu pescoço, enquanto a outra mão puxava seu vestido para cima. Ela se debatia para se livrar, e eu fiquei paralisada. Minha mãe continuou implorando para que ele saísse de cima dela. Então ele bateu em seu rosto e mandou calar a boca. Nunca vou esquecer as suas palavras. Quer atenção? Eu te dou um pouco de atenção, porra. Então ela ficou muito quieta e parou de se debater. Eu escutei o seu choro quando disse: por favor, faça silêncio. Lily está aqui. Pesado demais. Ela disse: por favor, faça silêncio, por favor, faça silêncio enquanto me estupra, querido.
Ellen, eu não sabia que um ser humano era capaz de sentir tanto ódio no coração. Eu não estou falando do meu pai. Eu estou falando de mim mesma. Fui direto para a cozinha, abri uma gaveta, peguei a maior faca que achei e não sei explicar. Foi como se eu estivesse fora de mim. Eu me vi andar pela cozinha com a faca na mão, mas por mais que soubesse que eu não ia usá-la, eu só queria estar com alguma coisa que fosse maior que eu assustasse e que eu se fizesse se afastar dela. Mas antes que eu pudesse sair da cozinha, 2 braços me envolveram pela cintura e me agarraram por trás. Soltei a faca e o meu pai nem escutou, mas a minha mãe sim. Nós nos olhamos enquanto Atlas me carregava de volta para o quarto. Quando estávamos no quarto, comecei a bater no peito dele, tentando voltar para a sala. Eu estava chorando, fazendo de tudo para que Atlas saísse da minha frente, mas ele não se mexeu. Ele apenas me abraçou e disse: Lily, se acalme. Ele continuou repetindo isso e me abraçou por bastante tempo, até eu aceitar que ele não ia me soltar. E já vi que hoje o capítulo vai ser choradeira, mas pesadíssima, hein, galera? A câmera viu bem na hora que eu precisava de recompor, né? Ai, deu uma travadinha aqui. Eu tô com alguns problemas no meu celular que tá estragado, não tive condições de arrumar ainda. Então tem hora que a tela tá dando uns sericutica aqui. Vamos continuar. Um dia as grandes marcas vão me notar. Ai, ai. Vamos continuar, né? Ele continuou repetindo isso e me abraçou por bastante tempo, até eu aceitar que ele não ia me deixar voltar. Ele não ia me deixar pegar aquela faca. Ele foi até a cama, pegou o casaco e começou a calçar os sapatos. Vamos à casa do vizinho, sugeriu ele. Vamos chamar a polícia. A polícia. Minha mãe já havia me avisado para nunca chamar a polícia. Disse que a carreira do meu pai correria risco. Porém, para ser totalmente sincera, naquele momento eu não ligava para isso. Não ligava se ele era prefeito ou se todos os amigos o conheciam, não conheciam o seu lado terrível. Eu só queria ajudar minha mãe. Então vesti o casaco e fui até o closet pegar um sapato. Quando saí do closet, Atlas estava encarando a porta do meu quarto, que estava se abrindo. Minha mãe entrou rapidamente e fechou a porta trancando-a. Jamais vou esquecer de como ela estava, o lábio sangrando, o olho já começando a inchar, um tufo de cabelo caído sobre o ombro. Ela olhou para Atlas e depois para mim. Nem parei para sentir o medo por ela ter visto um garoto em meu quarto. Não me importei com isso. Eu estava preocupado demais com ela. Nada mais. Eu me aproximei, agarrei as suas mãos e a levei até a minha cama. Afastei o cabelo do seu ombro e da sua testa. Ele vai chamar a polícia, tá bom, mãe? Seus olhos arregalaram de uma forma exagerada e ela começou a balançar a cabeça. Não, respondeu olhando para o Atlas. Você não pode fazer isso. Não, ele já estava na janela prestes a ir embora, então ela se parou e se virou para mim. Ele está bêbado, Lily, argumentou minha mãe. Ele escutou sua porta se fechando, então foi para o nosso quarto. Ele parou. Se chamar a polícia, as coisas vão piorar. Acredite em mim. Deixe ele dormir. Isso vai passar. Amanhã vai estar melhor. Balancei a cabeça e senti as lágrimas ardendo nos olhos. Mãe, ele estava tentando te estuprar. Ela negou com a cabeça e se contraiu quando eu disse isso. Balançou a cabeça de novo e disse: Não é assim, Lily. Nós somos casados e às vezes o casamento é simplesmente... Você é nova demais para entender. Fiquei completamente quieta por um instante, depois disse, nossa, eu espero nunca entender. Ela começou a chorar, apoiou a cama nas mãos e começou a soluçar. Eu não pude fazer nada além de abraçá-la e chorar com ela. Jamais havia visto a minha mãe tão abalada, tão magoada ou tão assustada. Eu fiquei com o coração partido, Ellen. Fiquei arrasada. Quando ela parou de chorar, eu dei uma olhada no quarto e Atlas já tinha ido embora. Fomos até a cozinha e eu ajudei a limpar o lábio e o olho. Ela nunca fez nenhum comentário sobre ele estar em meu quarto. Nenhuma palavra. Eu fiquei esperando ela me botar de castigo, mas isso não aconteceu. Percebi que deve ter sido porque ela é assim. Varre para debaixo do tapete tudo que a magoa e nunca mais toca no assunto. Lily. Querida Ellen, eu acho que eu estou pronta para falar sobre Boston. Atlas foi embora hoje. Embaralhei as minhas cartas tantas vezes que eu estou com as mãos doendo. Eu tenho medo de enlouquecer se eu não escrever e colocar para fora o que eu estou sentindo.
Ontem à noite não foi tão bom. A gente se beijou muito no início, mas estávamos tristes demais para nos importar. Pela segunda vez em 2 dias, ele me disse que tinha mudado de ideia e que não ia mais embora. Falou que não queria me deixar sozinha aqui em casa, mas eu moro com meus pais há quase 16 anos. Era besteira ele recusar uma casa para ficar só por minha causa. Nós dois sabíamos disso, mas doeu mesmo assim. Tentei não ficar muito triste enquanto estávamos deitados. Pedi para ele me contar sobre Boston. Falei que talvez um dia, quando ele se formasse, poderia ir para lá. Seu olhar mudou quando começou a falar sobre a cidade, com um brilho que eu nunca havia visto. Parecia até que ele estava falando do paraíso. Ele me disse que todo mundo lá tem um sotaque lindo. Em vez de par, eles dizem pá. As Atlas jamais deve ter percebido. Ah, não, então é igual nós aqui que falou porta. Atlas jamais deve ter percebido que ele mesmo às vezes pronuncia o R assim. Diz que morou lá dos 9 aos 14, então eu acho que ele pegou um pouco do sotaque. Contou que o tio mora em um prédio com uma área de lazer incrível no telhado. Muitos apartamentos têm isso, disse ele. Alguns têm até piscina. Pletora, no Maine, não deveria ter nenhum prédio alto o suficiente para ter um telhado com área de lazer. Fiquei imaginando como deveria ser morar tão alto. Perguntei se ele já tinha subido lá. Ele disse que sim. Quando era mais novo, às vezes ia ao telhado e ficava sentado, pensando enquanto observava a cidade. Ele me contou sobre a comida. Eu já sabia que ele gostava de cozinhar, mas não fazia ideia de como era apaixonado por gastronomia. Deve ser porque ele não tem fogão nem cozinha. Então, tirando os cookies que ele fez para mim, ele nunca falou sobre culinária. Contou sobre o porto onde, antes de se casar de novo, sua mãe levava para pescar. Quero dizer, acho que Boston não é diferente das outras cidades grandes, disse ele. Não se destaca por nada. É que não sei. Lá tem uma energia muito boa. Quando as pessoas dizem que moram em Boston, elas têm orgulho. Às vezes eu sinto falta disso. Passei os dedos em seu cabelo e falei: bem assim fica parecendo que é o melhor lugar do mundo, que tudo é melhor em Boston. Ele olhou para mim e seus olhos estavam tristes quando eu disse: quase tudo é melhor em Boston, menos as garotas. Boston não tem você. Ai. Ai. A literatura tá sempre colocando a gente pra odiar o mundo, né? Porque esses caras só assistem literatura. Isso me fez chorar. Ele me deu um beijo muito meigo e eu respondi: Boston não me tem ainda. Um dia eu vou me mudar para lá e te encontrar. Ele me fez prometer. Disse que se eu mudasse para Boston, tudo seria realmente melhor e então se tornaria a melhor cidade do mundo. Nós nos beijamos mais um pouco e fizemos outras coisas, mas eu não quero entediar você falando sobre isso. Mas isso não quer dizer que as coisas que fizemos foram entediantes, porque não foram. Mas hoje de manhã precisei me despedir. Atlas me abraçou e me beijou tanto que eu achei que morreria se ele me soltasse. Mas não morri, porque ele me soltou e eu ainda estou aqui. Ainda estou viva, ainda respiro, mas bem pouco. Viro mais uma página e então eu fecho o diário. Só tem mais um texto e eu não sei se eu estou a fim de ler agora. Talvez nunca esteja. Guardo o diário no armário, sabendo que o meu capítulo com Atlas acabou. E agora ele está feliz. Agora eu estou feliz. O tempo definitivamente cura todas as feridas. Ou pelo menos a maioria. Apago abaixo. O tempo é o tempo, né? Voltando. Apago o abajur e pego o celular para carregá-lo. Tem 2 mensagens de Ryan e de minha mãe. Oi, na verdade, nu e crua, começando em 3. Oi, verdade, nu e crua. Ryan. Peraí, gente, bagunçou todas as ideias aqui, veio lembranças. Ryan. Oi, na verdade, verdade nu e crua, começando em 3, 2. Ryan de novo. Eu tinha medo que um relacionamento fosse aumentar as minhas responsabilidades, por isso os evitei a vida inteira. Já tenho preocupações demais. E ver o estresse que o casamento dos meus pais causou para os dois e os casamentos que deram errado em alguns amigos, eu não queria nenhuma dessas coisas. Mas depois de hoje, percebi que talvez tenha muita gente fazendo tudo errado. Porque o que está acontecendo entre nós dois não parece uma responsabilidade, parece uma recompensa. Eu vou dormir pensando no que foi que fiz para merecer isso. Coloco o celular no peito e sorrio.
Depois eu tiro print da mensagem porque eu vou guardá-la para sempre. Abro a terceira mensagem. Mãe. A mãe dela. A mãe dela. Um médico, Lili, e também o próprio negócio. Eu quero ser você quando crescer. Também tiro um print dessa. Capítulo 12. Vamos ler ele, que eu tô aqui decidindo se a gente ou não. Vamos ler ele, até onde deixar. Tomara que eu li aqui do que a câmera continue. O que você está fazendo com essas pobres flores? Pergunta Alissa atrás de mim. Fecho mais uma junta prateada e a deslizo pelo caule. Steampunk. Ficamos paradas admirando o buquê. Quero dizer, pelo menos eu espero que ela esteja admirando. Ficou melhor do que eu imaginei. Usei anilina para tingir algumas rosas brancas de roxo e depois eu decorei os caules com diferentes elementos steampunk com minúsculas juntas metálicas e até colei um pequeno relógio na faixa de couro com marrom usada para amarrar o buquê. Steampunk é tendência, é um subgênero da ficção, mas está influenciado nas áreas arte, música. Eu me viro e sorrio ardendo o buquê. E agora flores. Alissa tira as flores da minha mão e segura à sua frente. Elas são tão estranhas. Amei demais, então as abraça. Posso ficar com elas? Eu as afasto de Alissa. Não, são para a vitrine da inauguração, não estão à venda. Pego as flores e o vaso feito na véspera. Na semana passada, encontrei um par de botas vermelhas com botões e um mercado de pulgas. Eles me lembram do estilo steampunk, na verdade foram as botas que deram a ideia para as flores. Lavei as botas, sequei-as e colei as peças de metal com couro. Depois de pincelá-las com cola, coloquei dentro de cada um o vaso para a água. Alissa, coloco as flores na mesa central. Tenho certeza de que é exatamente isso que eu devo fazer da vida. Steampunk? Pergunta ela. Criar, eu exclamo. Depois eu viro a placa para o lado aberto 15 minutos antes. Nós passamos o dia mais ocupados do que imaginamos. Entre os pedidos por telefone, pedidos pela internet, clientes na loja, e nenhuma de nós tem tempo para parar e almoçar. Você precisa de mais funcionários, avisa Alice ao passar por mim às 13 horas, segurando 2 buquês. Você precisa de mais funcionários, diz ela às 14, segurando o celular no ouvido, anotando o pedido enquanto registra a compra de alguém no caixa. Marçal passa na loja depois das 3 e pergunta como estão as coisas. Ela precisa de mais funcionários, precisa Alissa. Às 16 horas, ajuda uma mulher a levar um buquê até o carro e quando volto à loja, Alissa está saindo segurando outro buquê. Você precisa de mais funcionários, repete ela exasperada. Às 18, ela tranca a porta e vira a placa. Depois se encosta na porta e desliza até o chão olhando para mim. Eu sei, digo, preciso de mais funcionários. Ela apenas concorda com a cabeça. E depois nós duas rimos. Eu me aproximo e me sento ao seu lado. Encostamos com as nossas cabeças e observamos a loja. As flores de steampunk estão em destaque. Apesar de eu ter me recusado a vender aquele buquê em particular, tivemos 8 pedidos do tipo. Eu estou orgulhosa de você, Lili, diz ela. Sorrio. Eu não teria conseguido sem você, Issa. Ficamos sentadas por vários minutos curtindo o descanso que nossos pés finalmente desfrutavam. Para ser sincera, esse foi um dos melhores dias da minha vida. Mas eu não consigo deixar de sentir uma tristeza chata por Ryan não ter aparecido. Nem ao menos mandou uma mensagem. Teve notícias do seu irmão hoje? Pergunto. Ela nega com a cabeça. Não, ele deve estar ocupado, só isso. Assinto, sei que ele está ocupado. Olhamos para cima quando alguém bate à porta. Sorrio quando vejo com as mãos de concha ao redor dos olhos, encostando o rosto na vitrine. Ele finalmente olha para baixo e nos encontra sentadas no chão. Falando no diabo, diz a Alissa. Eu me levanto e um pulo destranca a porta. Assim que faço isso, ele já vai entrando. Eu perdi, não foi? Perdi. Ele me abraça. Desculpe, eu tentei chegar o mais rápido que pude. O cara ainda apoia a mulher, mano. O cara é médico. Tem dia que ele faz uma cirurgia de 18 horas. Ele arruma tempo pra ir ver a mulher. Agora ele foi lá. Ah, não. Alguém traz um desse. Pelo amor de Deus. Ai. Queria um exemplar. Só pode ser até o genérico. Não precisa...
Brincadeira, gente. Tudo bem, digo retribuindo o abraço, você veio. Foi perfeito, eu estou animada porque ele conseguiu vir no fim das contas. Você que é perfeita, diz ele me beijando. Alissa passa por nós. Você que é perfeita, imita ela. Ei, Ryan, adivinhe só. Ryan me solta. O quê? Alissa pega a lixeira e a coloca no balcão. Lily precisa contratar mais funcionários. Rio da sua repetição sem fim. Pelo jeito que os negócios foram bem, disse Ryle, e aperta minha mão. Dou de ombros. Não dá para reclamar, quero dizer, eu não sou uma neurocirurgiã, mas sou muito boa no que faço. Ryle ri. Vocês precisam de ajuda para limpar? Alice e eu colocamos para trabalhar, nos ajudando a arrumar e depois do grande dia. Terminamos tudo e deixando a loja pronta para o dia seguinte. Então Marçal chega assim que acabamos. Ele traz uma sacola e coloca no balcão. Começa a tirar grandes pedaços amontoados de tecido e joga um para cada um de nós. Pego o meu e desdobro. É um kigurumi com estampa de gatinhos. Jogos dos Bruins, cerveja de graça. Vamos nos vestir, time. Eles vão vestidos de bichinho. Jogo de Bruins, cerveja de graça. Vamos nos vestir, time. Marçal, diz a Alissa gemendo. Você ganhou 6 milhões de dólares esse ano. A gente realmente precisa de cerveja de graça? Não é pela cerveja, Alissa. Eu tenho certeza que não é. Ele coloca o dedo nos lábios da mulher, empurrando em direções opostas. Shhh, não fale como uma garota rica, isso, que blasfêmia! Ela ri, e Marçal pega o macacão das suas mãos. Ele abre o zíper e ajuda a se vestir. Depois que estamos todos prontos, trancamos a porta e falamos, gente, eu quero um namorado doido de bichinho, bebê. Nunca na vida vi tantos homens de macacão de pijama. Alice e eu... Alissa e eu somos as únicas mulheres vestidas assim. Mas é que eu gosto disso. Ai, eu quero beber desse jeito um dia, sério. É sério, eu quero um pijama desse. Ai, ai. Está o maior barulho, tanto que toda vez que o Bruns acerta uma jogada, eu e a Alissa tapamos os ouvidos por causa dos gritos. Depois de meia hora, uma mesa fica vaga no primeiro andar e nós corremos para pegá-la. Bem melhor, comenta a Alice enquanto nos sentamos. Aqui em cima é bem mais silencioso e apesar de ser barulhento comparado aos padrões normais. Uma garçonete parece para notar o que queremos beber. Peço vinho tinto. E assim que faço isso, Marçal praticamente pula da cadeira. Vinho, grita ele. Você está a caráter. Vinho não é grátis com o pijama. Ele pede à garçonete uma cerveja para mim. Ryle fala para ela trazer o vinho. Alissa quer água, o que deixa Marçal ainda mais chateado. Ele insiste para a garçonete trazer 4 garrafas de cerveja. Mas depois Ryle diz, 2 cervejas, um vinho tinto e uma água. A garçonete se afasta bem confusa da nossa mesa. Marçal joga os braços ao redor de Alice e a beija. Como eu vou tentar engravidar hoje se você não estiver nem um pouco bêbada? A expressão de Alice muda e imediatamente me sinto mal por ela. Sei que Marçal está brincando, mas ela deve se chatear com essas coisas. Uns dias antes, ela me contou como se sentia deprimida por não conseguir engravidar. Não posso beber cerveja, Marçal. Então, pelo menos toma um vinho. Você gosta mais de mim quando está altinha. Ele ri de si mesmo, mas a Alissa não o acompanha. Também não posso beber vinho, não posso tomar nenhuma bebida alcoólica. Marçal para de rir. Meu coração dá uma cambalhota. Marçal se vira e lhe agarra os ombros, forçando a encará-lo. Alissa. Ela começa a balançar a cabeça e não sei quem começa a chorar primeiro. Eu, Marçal, Alissa. Vou ser pai? Grita ele. Ela continua balançando a cabeça. Eu estou aos prantos, feito uma idiota. Marçal se levanta a um pulo da mesa e grita. Vou ser pai! Nem sei como descrever em palavras o momento. Um adulto de kigurumi ficando em pé na mesa de bar, gritando que vai ser pai para quem quiser ouvir. Ele levanta a Alice e puxa para cima da mesa. Ele a beija e é a coisa mais meiga que já vi. Até olhar para Ryan e perceber que ele está mordendo o lábio inferior como se tentasse conter uma possível lágrima. E olha para mim e nota que eu estou encarando, então desvia o olhar.
Cala a boca, diz ele. Ela é minha irmã. Sorrio, me aproximo e beijo sua bochecha. Parabéns, tio Ryle. Que gracinha! Depois que os futuros pais pararam de se agarrar, eu e Ryan nos levantamos e despejamos e desejamos parabéns. Alice explica que tem se sentido enjoada há um tempo, mas só fez o teste hoje de manhã antes da inauguração. Ela ia esperar para contar para o Marçal quando chegasse em casa, mas não conseguiu se segurar por mais nem um segundo. Nossas bebidas chegam e pedimos comida. Quando a garçonete se afasta, eu olho para o Marçal. Como vocês se conheceram? Alice conta a história melhor que eu, responde ele. A Alissa se anima e se inclina para frente. Eu odiava, confessa ela. Era o melhor amigo de Ryan e eu estava sempre lá em casa. Eu o achava tão irritante. Havia acabado de se mudar para Ohio e tinha um sotaque de Boston. Ele se achava o máximo por causa disso. Mas eu queria dar um tapa na sua cara toda vez que ele falava alguma coisa. Ela é um amor, ironiza Marçal. Você é um idiota, retruca Lisa, revirando os olhos. Enfim, um dia Ryan e eu convidamos alguns amigos lá para casa. Nada demais, nossos pais estavam viajando, então claro que fizemos uma festinha. Eram 30... festinha, 30 pessoas. Eram 30 pessoas, corrige Ryan, era uma festa de verdade. Tá, uma festa de verdade, cede a Alissa. Eu entrei na cozinha e Marcel estava lá com uma baranga. Ela não era baranga, esclarece ele. Era uma garota legal. Tinha gosto de Cheetos, mas... Alissa fulmina com o olhar e então ele cala a boca. Ela não se volta para mim. Eu surtei, confessa ela. Comecei a gritar que ele devia levar as piriguetes para a própria casa. A garota ficou com tanto medo de mim que literalmente saiu correndo da casa e não voltou mais. Ai, bem minha cara. Empata foda, comenda Marçal. A Alissa lhe dá um soco no ombro. Enfim, depois que eu dei uma de empata foda, fui correndo para o meu quarto de vergonha que tinha feito. Foi puro ciúme e eu só percebi que gostava do Marçal quando eu vi as suas mãos na bunda de outra. E eu me joguei na cama e comecei a chorar. Alguns minutos depois ele entrou no quarto, perguntou se eu estava bem, rolei na cama e gritei. Eu gosto de você, seu cara de merda ridículo. E o resto é história, diz Marçal. Eu rio. Cara de merda ridículo, que meigo. Está esquecendo a melhor parte, diz Ryan erguendo o dedo. A Alissa dá de ombros. Ah, é? Então Marçal se aproximou de mim, me puxou da cama, me beijou com a mesma boca que estava beijando a piriguete e a gente ficou se agarrando por meia hora. Até que Ryan entrou no meu quarto e começou a gritar com Marçal. E depois o Marçal empurrou meu irmão para fora, trancou e ficou me agarrando por mais uma hora. Ryan balança a cabeça. Fui traído pelo meu melhor amigo. Marçal puxa a Alissa pra perto. Eu gosto da sua irmã, seu cara de merda ridículo. Mas Ryle se vira para mim. Eu rio, mas Ryle se vira para mim, sério. Fiquei sem falar com ele por um mês de tanta raiva. Com o tempo eu superei. A gente tinha 18 anos, ela 17, eu não podia impedir os dois. Nossa, exclamo. Às vezes eu esqueço que vocês têm quase a mesma idade. 3 filhos em 3 anos, diz a Alissa e sorri. Tenho muita pena dos meus pais. Todo mundo da mesa fica quieto. Vejo um olhar pesaroso passar de Alissa para Ryle. 3? Pergunto. Vocês têm outro irmão? Ryan impertiga e toma um gole de cerveja. Ele a coloca de volta na mesa e diz: a gente tinha um irmão mais velho, mas ele faleceu quando éramos crianças. Uma noite tão boa estragada por uma única pergunta. Felizmente, Marçal muda de assunto de forma muito eficaz. Passa o resto da noite escutando histórias sobre a infância dos 3. Acho que nunca ri tanto quanto hoje. Quando o jogo acaba, todos voltamos para a loja para pegar nossos carros. Ryan diz que veio de Uber mais cedo, então me acompanha. Antes que Alice e Marçal se despeçam, digo para ela esperar. Entro na loja correndo, pego as flores de steampunk e volto para o carro dos dois. Seu rosto se alegra quando eu entrego a ela. Eu estou feliz pela gravidez, mas não é por isso que eu estou te dando as flores. Simplesmente quero que fique com elas, porque você é minha melhor amiga. Alice me aperta e sussurra no meu ouvido. Espero que ele se case com você um dia. Seremos irmãs ainda melhores. Ela entra no carro e eles partem. Fico parada observando, porque eu acho que nunca tive uma amiga como ela. Talvez seja o vinho. Não sei, mas eu estou amando o dia. Tudo o que aconteceu. Amo especialmente ver Ryan com sua aparência encostando no meu carro, me observando. Você fica muito bonita quando está feliz. Que dia perfeito. Enquanto subimos os degraus do meu prédio, Ryan agarra minha cintura e me joga na parede. Simplesmente começa a me beijar ali bem no meio da escada. Impaciente, murmuro. Ele ri e aperta minha bunda.
Não, é o Kigurumi. Você devia mesmo considerar usar isso no trabalho. Ele me beija novamente, só para quando alguém passa por nós descendo a escada. Só para quando alguém passa por nós descendo a escada. Belos pijamas, murmura um cara ao passar por nós. Os Bruins ganharam? Ryan confia com a cabeça. 3-1, responde ele sem olhar para o rapaz. Legal. Depois que ele vai embora, eu me afasto de Ryan. E essa história do pijama? Todo homem de Boston conhece, é? Cerveja grátis, Lily, responde rindo. É cerveja grátis. Ele puxa pela escada e quando entramos no apartamento, encontramos Lucy na cozinha, fechando com fita com a caixa nas suas coisas. Ainda outra caixa que ela não fechou, e eu juro que eu vi uma tigela que eu comprei na loja Home Goods bem em cima. Ela disse que levaria todas as suas coisas na próxima semana, mas eu tenho a impressão de que vai levar convenientemente alguns dos meus objetos também. Quem é você? Pergunta ela, olhando Ryle da cabeça aos pés. Ryle Kincaid, namorado de Lily. Namorado de Lily? Escutou isso? Namorado. É a primeira vez que ele confirma e falou cheio de convicção. Meu namorado é? Entro na cozinha, pego uma garrafa de vinho e 2 taças. Ryle se aproxima por trás enquanto sirvo a bebida e seus braços envolvem a minha cintura. Isso mesmo, seu namorado. Então quer dizer que sou sua namorada? Pergunta ao entregar o cálice. Ele ergue a taça e encosta na minha. Ao fim dos testes, eu começo e ao começo de coisas definidas. Estamos sorrindo enquanto tomamos um gole de vinho. Lucy empilha as caixas e surge na porta. Pelo jeito, saí daqui na hora certa, diz ela. A porta se fecha e Ryan ergue a sobrancelha. Acho que a sua companheira de apartamento não gosta muito de mim. Você nem imagina. Eu também pensei que ela não gostava de mim, mas ontem me convidou para ser madrinha de seu casamento. Mas eu acho que ela só está fazendo isso para ganhar flores. É muito oportunista. Ryle ri e se encosta na geladeira. Os olhos se fixam em um imã que diz Boston. Ele o tira da geladeira e ergue a sobrancelha. Você nunca vai sair do purgatório de Boston se tiver uma lembrancinha da cidade na geladeira como turista. E rio e pego o imã devolvendo a geladeira. Fico feliz por ele se lembrar de tanta coisa da noite que nos conhecemos. Foi um presente. Só conta como lembrancinha de turista se eu mesma comprar. Ele se aproxima de mim e tira a taça da minha mão. Coloca as 2 taças no balcão, chega mais perto e me dá um beijo apaixonado e bêbado. Sinto o gosto frutado e ácido do vinho em sua língua e acho gostoso. Suas mãos vão até o zíper do meu pijama. Vamos tirar essa roupa. Ele me puxa até o quarto, me beijando enquanto nós atrapalhados tiramos nossas roupas. Quando chegamos até o quarto, eu estou só de calcinha e sutiã. Ele me encosta na porta e eu arfo com esse movimento inesperado. Não se mexa, diz ele. Ele pressiona os lábios em meu peito e começa a me beijar lentamente enquanto desce meu corpo. Meu Deus, é impossível esse dia ficar ainda melhor. Passa suas mãos em seu cabelo, mas Ryle agarra meus pulsos e encosta na porta. Ele sobe de volta para o meu corpo, apertando os meus pulsos com firmeza. Então ergue a sobrancelha me avisando. Eu disse não se mexa. Tento não sorrir, mas é difícil disfarçar. A sua boca se arrasta de novo, descendo meu corpo. Ele abaixa minha calcinha lentamente até os tornozelos, mas ele disse para eu não me mexer, então eu não a tiro do lugar. Sua boca sobe até a minha coxa, deslizando. Pois é, melhor dia de todos. Tchau!